Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim. Também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a ficarem em pé para nós estarmos fazendo uma oração a Deus pelos enfermos, por aqueles que precisam e necessitam das orações do santo nesta noite. Quantos precisam das orações do santo? Levanta a sua mão. Nós vamos orar uns pelos outros nesta noite. Irmã Roseli, que não está bem, né? Vamos orar. E os irmãos que vão lembrando aí dos irmãos que estão enfermos, que estão com algum problema e dificuldade, os irmãos apresentem a Deus esses irmãos, né? Vamos orar por todos. Querido e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença e nós queremos Te apresentar, Senhor, a todos os Teus servos que levantaram suas mãos, que fizeram pedido para si, para os seus entes queridos, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão em dificuldade. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, que a janela dos céus, elas possam ser abertas, Senhor, para derramar sobre a Tua igreja as Tuas bênçãos maravilhosas. Senhor, abençoe a nossa irmã Roseli, Senhor, visita nesta noite, ó Pai, vai ao encontro da Tua serva, pois ela necessita de Ti, ó Pai, ela precisa de Ti nesta noite, Senhor. Senhor, abençoe a cada um dos Teus servos, derrama sobre nós as Tuas bênçãos nesta noite, é o que nós Te pedimos, e desde já, Senhor, Te agradecemos, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Abrir o texto sagrado. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, para a nossa meditação nessa noite. Romanos capítulo 5. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando online, se puderem abrir câmera, abram câmera para que nós tenhamos a alegria de poder vê-los. Isso é muito bom. Não podemos forçar, porque não é nada que é forçado é bom, mas a gente pede. Romanos capítulo 5, do verso 1, os irmãos encontraram, digo amém.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Todos digam amém? Pai Celeste, mais uma vez oramos a Ti, em nome de Jesus. Invocando a plena direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos meditar e aprender, Senhor, nesta noite, dentro do texto sagrado. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que juntos, Senhor, aos Teus pés, como Maria estava naquele dia, aprendendo, nós também possamos, com o nosso coração humilde, curvados na Tua presença, aprender neste momento. Pai, sê conosco e que a Tua graça, Senhor, esteja com cada vida e em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Meus irmãos, nós queremos falar aqui sobre 3 resultados da justificação em nossa vida. 3 resultados da justificação em nossa vida. Bem, em primeiro lugar, o tema justificação é doutrina. A doutrina da justificação, ela está inserida dentro da matéria de salvação, soteriologia. A justificação, ela está inserida dentro da soteriologia ou doutrina da salvação. Então, justificação é doutrina. Diga assim, justificação é doutrina. E quando nós falamos em doutrina, significa que faz parte do conjunto de ensinos que embasam a nossa fé, que embasam a nossa crença. Ou seja, doutrina é tudo aquilo que é pilar, que é coluna de ensino que mantém a nossa vida. Isso é doutrina. A nossa vida espiritual, ensino, que mantém a nossa crença. Irmãos, e se é ensino, se é o ensino que dá base à nossa fé, nós temos que tratar com toda atenção. Quando se trata de doutrina, quando se trata de ensino basilar, destes pilares, dessas colunas que embasam a nossa crença, nós temos sempre que prestar muita atenção. É o que nós, neste momento, vamos tratar com os irmãos. Veja, quando nós lemos este texto, o que nos vem à mente, em primeiro lugar, é que o pecado cometido por Adão, lá no Éden, e por sua esposa, ele teve consequências. O pecado de Adão, a Bíblia diz que passou a todos nós. E o texto diz, é por isso que todos pecaram. E se todos pecaram, diz o texto, todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos da glória de Deus. O texto fala desta forma. E nós nos tornamos, por causa do pecado, faltosos diante do Senhor.
faltosos. E nada podia justificar. Veja que todos os sacrifícios cultuais do Antigo Testamento não tinham o poder de tirar o pecado. O livro dos Salmos fala que o pecado era coberto pelo sangue de animais, que prefiguravam Cristo que seria crucificado, que morreria por nós. Ou seja, todos eles apontavam para o Cristo, para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que sim tirou o pecado do mundo e que tira o pecado do mundo. Mas nós nos tornamos faltosos, nada podia nos justificar. Então Deus enviou Jesus, e a morte de Jesus cumpriu a justiça divina. Nunca acreditem naqueles, há uma corrente teológica, entre aspas, aí, que diz que quando Jesus morreu, ele pagou a dívida para Satanás. Não, Deus não deve nada para o diabo. Deus nunca deveu nada para Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o que nós estávamos devendo perante a justiça divina. Ou seja, Cristo pagou para Deus. A morte de Jesus, ela cumpriu a justiça divina, mas mais do que isso, a morte de Jesus justifica todos os que aceitam a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. E isso, irmãos e irmãs, isso é pilar para nós, pilar da nossa fé. Efésios capítulo 2, verso 17, nós vamos falar disso mais à frente. Mas notem, irmãos, ainda falando a respeito do pecado adâmico, que transmitiu para nós este gene do pecado. Quando Adão pecou, ele passou a ser devedor. E passando a ser devedor, ele perdeu a paz de Deus. Ele perdeu a paz com Deus. Adão e a sua esposa perderam aquela paz que a presença de Deus trazia no final, na viração do dia, trazia para eles. A Bíblia diz que o Senhor, pela viração do dia, visitava o casal, conversava com eles, e eu imagino que a presença de Deus trazia aquela paz, aquela tranquilidade para aquele casal. Mas ao pecar, Adão e a sua mulher, a sua esposa, perderam essa paz e passaram a ser devedores. E os irmãos sabem muito bem, as irmãs sabem muito bem que quem deve não tem paz. Sim ou não? Sim. Quem deve não tem paz. Quem deve não tem paz. Adão foi tomado pelo sentimento de medo de Deus. Anteriormente, Adão não tinha medo de Deus, mas a partir do momento que ele pecou, e aí, entre aspas, Deus se torna o credor, e Adão se torna o devedor. No lugar de devedor, Adão foi possuído de um sentimento de medo de Deus. Quando Deus o chamou e o interpelou, e disse: Adão, por que você não responde? Ele disse: porque eu tive medo. Adão nunca tinha tido esse sentimento de medo, mas a partir do momento que ele pecou, ele passou a ter medo, porque ele estava em dívida. Ele estava em dívida. Todo devedor sente medo do seu credor, ou não? Sim ou não, irmãos? Estão entendendo? O devedor, geralmente, tem medo do credor. Oh, será que o credor vai fazer comigo? Estou devendo. O que será que o credor vai fazer? Adão passou a agir dessa mesma forma. Ele não sabia qual era a atitude de Deus com respeito ao que ele tinha feito, mas ele sabia o que ele tinha feito. Ou seja, Deus se torna o credor e Adão devedor. E, por consequência, toda a raça humana passa a ser devedora. Isso para nós entendermos o texto de Romanos. Adão passou a sentir, ou, de repente, a ter esses sentimentos que ele nunca experimentou. Tive medo e me escondi. Todo devedor, ou boa parte, isso não é regra, mas boa parte de quem deve, geralmente se esconde do credor. Tem gente que desliga até o telefone para não ser cobrado. Já viram essa situação? Pois é, porque
passa a se esconder do credor, passa a não atender o chamado do credor. Assim aconteceu com Adão. Quando ele ouve a voz de Deus soar no jardim, ele parece que desliga, ele não responde. E Deus insiste: onde é que você está? Mesmo sabendo onde ele estava, mas Deus queria ouvir a voz de Adão. Assim como, eu abro um parênteses aqui e fecho, Deus tem prazer de nos ouvir, irmãos. Deus tem prazer de nos ouvir louvar a Ele. Deus tem prazer de nos ouvir orando. Deus tem prazer de nos ouvir adorando a Ele. Deus tem prazer. É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria ouvi-lo. Assim como das outras vezes. Estou aqui, Senhor. Ou quem sabe até uma palavra de arrependimento, mas a Bíblia diz que Adão se escondeu da voz de Deus. Teve medo. Então, irmãos, notem aqui a sequência: dívida, medo, fuga, né, esconder-se, tudo isso, o que gerou em Adão? Falta de paz. E se nós estamos falando de um gene, de algo que reverberou na humanidade, todo ser humano que não conhece a Deus, que não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, que não entrou pelo caminho da nova natureza, da regeneração, do novo nascimento, esse ser humano jamais encontrará paz em outro lugar. Ou seja, o que mais a humanidade precisa e busca é paz. A paz que Adão perdeu. A paz que Adão perdeu. Notem no texto que nós estamos falando, que fala a respeito de que, sendo, pois, justificados pela fé, diga assim, temos paz com Deus. Notem, Adão se tornou devedor, se tornou medroso, escondeu-se, e tudo isso gerou nele a falta de paz. Mas então Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus. Efésios capítulo 2 e verso 17, é lindo esse texto. Se você quiser, abra, mas se não, guarde no seu coração. Efésios 2, 17, o texto sagrado diz assim: e vindo ele, quem? Jesus. E vindo ele, evangelizou a paz. Ou seja, trouxe boas notícias. Evangelizar, evangelho é boas novas, boas notícias. E Paulo diz, os irmãos vão estudar a carta, nós vamos estudar a carta aos Efésios esse trimestre, e vindo ele, evangelizou a paz, trouxe boas notícias, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, ou seja, os gentios, nós. Mas também diz assim, e aos que estavam perto, os judeus, ele evangelizou a paz. Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim, havendo riscado a cédula. O que era esta cédula? Era uma espécie de promissória que nós vamos falar. E havendo riscado a cédula, que era contrária a nós, que éramos devedores, a Bíblia diz nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Qual é a figura aqui, irmãos e irmãs? Irmãos que estão lá em casa. Disse que nos tempos bíblicos, a casa onde havia um devedor era marcada com uma cédula, como se fosse uma nota promissória, ou seja, na casa daquela pessoa que devia, era fixado um documento dizendo que naquele lugar havia um devedor, ou a família toda era devedora, em alguma situação, era devedor. O texto sagrado nos ensina que nós devíamos a Deus. E pior, irmão, pior do que dever é não conseguir pagar. Não é verdade? Pior do que dever é não conseguir pagar. O problema da dívida é não pagar, é deixar rolar essa dívida. Esse é um grande problema. E esse era o problema da humanidade. Nós éramos devedores e nós nunca teríamos condições de pagar a nossa dívida, pastor Alcides. O texto sagrado diz que o preço de uma alma é caríssima. O preço de uma alma é caríssimo.
E antes que uma pessoa conseguisse pagar pelo valor de uma alma, os seus recursos se esgotariam. O texto sagrado diz isto, está escrito. Então, nós tínhamos uma dívida que nós não conseguiríamos nunca pagar. Nunca conseguiríamos saldar essa pendência, essa dívida. Então, Jesus veio, diga assim, então Jesus veio. Subiu ao Calvário, pagou, pegou essa nota promissória que nós devíamos através de Adão, e a Bíblia diz, e cravou-a na cruz. Glória a Deus! Isso traz alegria para a nossa alma. Imagine, irmão, é isso que o apóstolo está dizendo. Jesus pegou aquela nota promissória, aquela dívida, aquela cédula que nos era contrária, foi até ao Calvário e cravou, pagou, quitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estava lendo esse texto e eu acredito que aqui alguns devem se lembrar. Não vão me chamar de velho, mas eu sou de uma época, Alan. Alguns de nós faziam aquela dívida na venda. Alguém se lembra disso? Na caderneta, pastor Alcides. Alguns se lembram, os mais jovens não. Mas houve uma época que os nossos pais, a gente não, né? A gente é novo, mas os nossos pais faziam uma dívida na caderneta, bem lembrado pelo pastor Alcides, e ficava lá pendurado. Né? Alguns não colocavam na caderneta. Tinha alguns, pastor Alcides, que ele escrevia num papel e colava, né? Colava assim na parede, colava numa lousa, e estava lá, pendurava. Isso, deixava lá pendurado. Daí vem a origem de pendurar, né? Mas ficava lá. Então, quando a pessoa pegava e recebia o salário, a pessoa ia lá, pagava, imediatamente o credor, o dono da vendinha, ia lá, tirava aquele papelzinho. Em alguns lugares tinha como é que eu vou dizer? Tinha um espetinho. Já viram aquele espetinho? Então, várias vezes eu vi isso. O dono do estabelecimento ia lá, tirava, dava baixa e cravava naquele espetinho. Já viu isso, pastor? Cravava no espetinho. É verdade, nem eu, mas eu me lembro disso. A gente se lembra, né? Quem é que não se lembra disso? Os mais novos aqui não se lembram. Mas eu vi isso, né? Várias vezes a pessoa ia lá, pegava, tirava de lá, você não deve mais nada, está tudo certo, zerou meu nome. Aí o dono do estabelecimento colocava no espetinho, quer dizer, estava paga, estava quitada a dívida que havia sido feita ali. Né? Essa daqui é a figura. Essa daqui é a figura, irmão. Jesus fez o mesmo. Ele pagou o que nós devíamos a Deus. Pagou, está paga. Olhe para cá, tua dívida está paga, irmão. A nossa dívida foi paga, louvado seja Deus. Foi colocada no espetinho, está quitado. Nunca permita isso. O inimigo tenta trabalhar em algumas mentes. Olha, você vai perder a salvação. Olha, você pecou contra o Espírito Santo. E o inimigo fica muitas vezes tentando trabalhar na mente. Nós somos salvos. Jesus quitou a nossa dívida. Glória ao nome do Senhor. A dívida está quitada, irmão. Nós podemos andar com a nossa cabeça erguida, claro que com o coração humilde, mas com a nossa cabeça erguida. Seja louvado o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele escreve nesse capítulo 5, verso 1 que nós lemos, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não devemos mais nada. Diga assim, eu não devo mais nada. Nós não devemos, irmão. Eu me lembro de uma visão contada por alguém, quando numa noite o diabo se apresenta para Martinho Lutero e diz para Martinho Lutero, eu tenho aqui a lista de todos os seus pecados.
E Martinho Lutero, sem saber para onde ia, disse, leia a lista. E o diabo foi lendo a lista. No final, Martinho Lutero diz assim, tem mais alguma coisa? Ele diz, tem outra lista. E começou a ler e ler. E terminou, Martinho Lutero diz, tem mais alguma? Ele diz, não, terminou por aqui. Então Martinho diz para o diabo, então pegue agora, escreva aí, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Glória ao nome do Senhor. Nós somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelas obras de Cristo, que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós não devemos mais nada, irmão. O nosso nome que estava negativado, agora está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nosso nome estava negativado por causa de Adão, mas agora está positivado. Nosso nome está escrito no livro da vida. Você ouvirá. Quando você chegar à glória, quando nós chegarmos à glória, nós ouviremos o nosso nome ser chamado. Está lá, irmão. Ninguém apaga o teu nome do livro da vida. Ninguém apaga, está escrito. O nosso nome será chamado, o teu nome será chamado, porque nós não devemos mais nada. Não tenha medo, irmão, ande sem medo. Será que eu vou para o inferno? Será que Deus vai me castigar? Ande direito, ande na palavra, ande em jejum, ande em oração, ande em consagração, ande com Deus. Teu nome está escrito, irmão, no livro da vida. Ninguém apaga. Quer exemplo disso? Israel pecou. O Senhor ficou irado com Israel. Moisés se interpõe diante de Deus em oração. E disse, Senhor, e Deus ficou tão irado que queria destruir Israel. Falou para Moisés, Moisés, saia do meio desse povo, esse povo é desobediente, é contumaz, é de dura serviço, eu vou destruir esse povo, e de você eu faço uma nação. Moisés se interpôs diante de Deus, disse assim, não, Senhor. Veja, um mortal, ele se interpõe diante do Senhor, disse, não, Senhor, desse jeito não. O que é que os egípcios vão falar? Que o Senhor tirou o povo de lá e não teve poder para colocá-lo na terra. Imagina Moisés conversando com Deus nesse tom. E o Senhor está ouvindo Moisés. E Moisés diz para Deus, Senhor, se for para arriscar esse povo, exterminá-lo, risca o meu nome também do teu livro. E o Senhor falou, não, o teu nome eu não risco, não. Eu risco o nome daqueles que me desobedecerem. Eu risco, mas o teu nome não, Moisés. E o Senhor mudou de ideia, mudou de plano, por causa da intercessão do nome de um homem cujo nome estava escrito no livro da vida. Então seja louvado o nome do Senhor. Nós fomos justificados, diga assim, eu fui justificado. Justificado, irmão, é ser declarado justo, é dívida paga, é dívida quitada. Nós não devemos mais. E agora o texto sagrado diz, nós temos paz com Deus. Ou como é bom a gente pagar uma dívida aqui na terra, né? Pagar a dívida, você fica tranquilo, não é isso? Você pode passar perto da pessoa, do bar do seu José, do seu Antônio, da venda, não sei, você pode passar, você pode voltar, não tem dívida, assim é com Deus, irmão. Apóstolo Paulo diz, irmãos, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nós temos paz com o credor, paz com Deus. Coisa boa, irmão, é ter paz com Deus. Coisa maravilhosa é nós termos paz com Deus. Então, justificar significa tornar algo ou alguém justo, reto. Significa, aqui o justificar, significa estar no relacionamento certo com Deus. Agora, nós estamos, pelos méritos de Jesus, no relacionamento certo com Deus. Então, nós temos paz. Justificar aqui significa, no original, endireitar, ou seja, Deus em Cristo nos endireitou. Glória a Deus. Temos paz com Deus, justificados por Cristo, temos paz com Deus. E a justificação, irmãos, pela fé, ela, nesse texto aqui, ela nos traz 3 resultados. O primeiro resultado da justificação é em relação ao passado. Olhe para cá, não tenha mais medo do teu passado. Porque uma segunda coisa que o inimigo luta com a vida de muitos crentes
é para que o crente fique lembrando-se do seu passado. Olha, eu fiz. Olha, eu... E tem muito, acredita, irmão, tem muitos crentes que se debatem ainda com o passado. Não se debata com o teu passado. O teu passado passou. Deus passou o nosso passado a limpo. Justificou-nos, glória ao nome do Senhor. Então, o crente não precisa ficar se preocupando com o passado. Mas o inimigo, ele luta muito com alguns crentes com respeito a isso. O passado continua perseguindo, o passado se transformou num fantasma na vida de alguns crentes que não leram, não entenderam esse texto sagrado de Romanos, que é basilar para a nossa vida isso aqui. O passado passou. Eu me lembro de Paulo. Paulo, ele diz que eu fui um perseguidor da igreja, eu sou indigno de ser chamado apóstolo. Ele diz isto. Eu consenti na morte de Estevão, diácono da igreja, segurei as vestes dele, ele se lembra de tudo. Ele não tem amnésia, não é amnésia que nós temos. Mas nós precisamos todos os dias crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pecou, vai para os pés de Cristo, confesse. Peça misericórdia. Paulo, ele diz assim, não obstante eu ter feito isso, perseguido a igreja de Deus, consentido na morte do diácono da igreja Estevão, mas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja, então, o primeiro resultado da justificação é em relação ao passado. Em relação ao passado, nós temos paz com Deus. Antes nós não tínhamos paz. O mundo não tem paz, irmãos. Jesus deixou muito claro isso. Ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Aí ele diferencia. Ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo não tem paz. A paz, entre aspas, que o mundo tem, é uma paz momentânea, passageira, efêmera. Cristo, que nos justificou, ele nos transmitiu paz, a verdadeira paz. Então, o primeiro resultado da justificação é paz. Diga assim, o primeiro resultado da justificação é em relação ao passado. Em relação ao passado, nós temos paz com Deus. O pecado, como eu disse para os irmãos, ele trouxe medo ao homem. Volto a dizer, o Adão, ele disse, tive medo e me escondi. E esse medo gerou a perda da paz com Deus. E pessoas sem Deus não têm paz, nós sabemos, não tem uma paz verdadeira. E onde não há paz, há inquietação. Quem não tem paz é uma pessoa inquieta. Já viram? A pessoa que não tem paz é uma pessoa inquieta. É uma pessoa que não para, é uma pessoa inquieta. A pessoa que não tem paz é uma pessoa inquieta. Né? Porque a inquietude, ela está na alma. Jesus não, ele nos justifica e ele traz quietude para a nossa alma. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Ou seja, sendo, pois, justificados, pela fé nós temos paz, e esta paz que nós temos traz quietude para a nossa alma, afasta a inquietação. Então, onde não há paz, há inquietação. Mas a Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus, e nos reconciliando com Deus, nos justificou, e nos justificando, nos deu paz com o Pai. Glória ao nome do Senhor, nos deu paz. Paz com Deus, o que significa isso? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, paz com Deus é paz na alma. Diga assim, paz com Deus é paz na alma. Diga de novo, diga assim, paz com Deus é paz na alma. Tem gente que diz assim, olha, eu vou para o interior, porque lá no interior eu vou sentir paz. Se não tiver paz com Deus, ele pode ir, irmão, para qualquer lugar. A inquietação vai estar presente. Pode fazer o que quiser. Falta paz é na alma. Mas quando o Senhor nos justificou, ele trouxe de volta a paz. E que paz é essa? Paz com Deus. Tendo paz com Deus, nós temos paz na nossa alma. Ah, que coisa boa, irmão, é ter paz na alma.
nós deitamos, nós dormimos, nós acordamos, nós saímos, nós voltamos, nós temos paz com Deus, paz na nossa alma. Glória a Deus. Paz com Deus é ter paz na alma. Diga assim, paz com Deus é paz na alma. Paz com Deus é ter a alma pacificada e os pecados perdoados. Olhem para cá, os nossos pecados foram perdoados. Isso é doutrina, irmão. Os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados são perdoados. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O diabo não quer que nós tenhamos isso em mente. Então, irmão, não tenha dúvidas. Você é salvo, nós somos salvos. Glória ao nome do Senhor. Nós seremos arrebatados, nós vamos morar no céu. Glória a Deus, porque fomos justificados. Temos paz com Deus. O segundo resultado da justificação é em relação ao presente. Justificação, diga assim, justificação em relação ao presente. Veja o verso 2. O verso 2 diz, pelo qual também temos. A palavra temos, ela está no presente. Pelo qual, Cristo, temos entrada. Entrada aqui é acesso. Os irmãos puderam entrar aqui no templo porque a entrada está aberta e nos deu acesso. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele expirou, quando ele entregou a sua alma a Deus e disse, Pai, está consumado, o véu do templo, que não era... Tem gente que pensa que o véu do templo era esse véu aí. Não, o véu do templo, irmão, era grosso. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ficou livre a entrada de acesso a Deus. Então, hoje, quando você dobra o seu joelho, hoje, quando você ora a Deus, nós temos livre acesso à graça de Deus. Dê glória a Deus por isso, irmão. Nós temos acesso a Deus. Nós entramos na presença de Deus em nome de Jesus. Quando o crente se coloca na presença de Deus, ele diz, Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Isto é ter acesso pela fé a esta graça. Irmãos, todos nós sabemos que graça é um presente, é dádiva de Deus. Mas a graça, ela vai além. Nós podíamos falar aqui 2, 3 horas a respeito, só a respeito da graça. 1, 2, 3 dias a respeito da graça. Não dá tempo. Mas, em linhas gerais, graça é dádiva de Deus que nos aproxima dele. O que é que nos aproxima de Deus? A graça. O que é que nos aproxima uns dos outros? A graça de Deus. Não é a beleza, não é a posição social, não é nada disso, é a graça de Deus. Tem graça aí na sua vida, irmão? Tem, irmã, graça de Deus? Tem graça abundante na nossa vida, louvado seja Deus. Pelo qual, Jesus Cristo, temos acesso a esta graça, entrada pela fé a essa graça. A graça, irmão, nos faz aceitáveis a Deus. Antes nós estávamos longe, antes nós não tínhamos acesso, mas hoje nós temos pelo sangue de Jesus, porque fomos justificados, temos paz com Deus, então nós temos acesso à graça de Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão, acesso à graça de Deus. Todos os dias, crente, você tem acesso à graça de Deus. Peça isso. Quando você dobrar o joelho, estiver trabalhando de alguma forma, diga sempre, Jesus me dá graça, Jesus me dá graça. Diante de qualquer situação, Jesus me dá graça, e a graça de Deus nos cobre. Louvado seja Deus. A graça nos dá a certeza que Deus nos olha com favor. A graça nos dá certeza que Deus nos olha com olhar de misericórdia. Diga assim, Deus me olha com olhar de misericórdia. E por quê, irmão? Porque o Filho dele, Jesus Cristo, nos justificou. E voltando a Gênesis capítulo 3, Adão diz a Deus, ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Estar nu
diante de Deus significa estar desprovido da graça divina. É por isso que o Senhor disse para a igreja lá em Apocalipse: você não sabe que você é um pobre, cego, nu e desgraçado. Ali não é uma palavra baixa que o Senhor usa, porque desgraçado é aquela pessoa que é desprovida da graça de Deus, está longe de Deus, está distanciado, ou se apostatou, se afastou. Mas a graça de Deus, irmão, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão sublime, que ela, quando Jesus nos justificou, ele também nos cobriu com a graça dele. Nós não estamos nus na presença de Deus. Hoje nós estamos vestidos e revestidos da graça de Deus. Diga assim: eu estou vestido e revestido da graça de Deus. Por isso o texto sagrado diz: irmãos, permaneçam firmes na graça, porque é a graça de Deus que cobre a nossa nudez espiritual. Quando o Senhor Deus olha para nós, ele não olha para nós, ele olha para a cobertura do sangue de Jesus na nossa vida, ou seja, para a cobertura da graça de Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra, que a graça de Deus te cubra, irmão, que a graça de Deus cubra a tua vida, o teu lar, o teu ministério, a tua família, que a graça de Deus cubra a tua vida espiritual, física, emocional e psicológica, em nome de Jesus, a graça de Deus. Nós não estamos mais nus diante de Deus, não estamos mais, a graça de Deus nos cobriu, glória a Deus. Crente não anda nu, irmão, crente está coberto pela graça de Deus, revestido e vestido pela graça de Deus. E para nós encerrarmos, o terceiro resultado da justificação é em relação ao passado. Diga assim, em relação ao passado, diga em relação ao passado, ao presente. E por último, a justificação, ela também reverbera no nosso futuro, está aí no verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Fica firme na graça, irmão, firme na graça, na qual estamos firmes, e ao final do texto, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Repita essa expressão. Diga assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe o que significa essa expressão? Essa expressão significa que nós temos não só expectativa, mas, irmãos, nós temos a garantia da glória. Você entendeu isso? Você entendeu? Não é somente expectativa, nós temos a garantia. Olha o que o texto diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é só expectativa, é garantia. Diga assim: não é só expectativa, é garantia da glória de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Eu me lembrei desse texto. A Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. Quanto mais Cristo em nós, mais esperança, mais certeza, mais convicção nós temos da glória de Deus. Então, irmão, quando alguém te perguntar a respeito do teu futuro, diga assim: eu estou a caminho da glória. Quando alguém te perguntar para onde você vai, crente, diga assim: eu estou a caminho da glória. Nós estamos a caminho da glória, irmão. A igreja está a caminho da glória de Deus. Nós estamos a caminho da glória. Eu me lembrei que uma vez perguntaram para Billy Graham, fizeram essa pergunta: para onde tu vais? Billy Graham disse assim: eu estou retornando para casa. Glória a Deus, isso é a esperança da glória de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, eu li esse texto, vou relembrá-lo com os irmãos. A Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é certeza. Depois nós, a segunda certeza, os que ficarmos vivos, que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a esperança da glória, irmão. Nós temos esperança, convicção, certeza, mais que expectativa. Nós temos a garantia de que um dia o nosso corpo cansado, mortal,
adoentado será transformado e nós estaremos para sempre, com o nosso corpo glorificado, estaremos para sempre na presença da glória de Deus. Então diga assim: nós temos paz, nós temos graça e teremos a glória. Amém, queridos? Estes são os frutos da justificação pela fé em Cristo. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos. O apóstolo Paulo não diz, pode ser. Ele não diz, teremos. Ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, hoje, nós já temos paz com Deus. Irmão, irmã, ande em paz, caminhe em paz, viva em paz, deite em paz, durma em paz, acorde em paz, sirva a Deus em paz. Amém? Deus abençoe. Olha os irmãos lá em casa. Deus abençoe, queridos. Não esqueçam dessa palavra. Não devemos mais nada. A nossa dívida foi paga. Glória a Deus. Somos justificados em Cristo pela fé. Louvado seja Deus. Senhor, nós te damos graças pelo santo privilégio de podermos, nesta noite, mais uma vez, nos lembrar, meu Senhor, e relembrar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos justificou, e nos justificando, o Senhor trouxe para as nossas vidas reconciliação, e nos reconciliando, o Senhor trouxe para as nossas almas a paz que havia sido perdida lá no jardim. Senhor, nós queremos te dar graças por esta paz, te dar graças pela salvação, te dar graças pela comunhão. Nós te damos graças, Senhor, pela obra que o Senhor realizou por nós. É por ela que nós temos livre acesso, Senhor, à graça, às tuas misericórdias, ao teu amor, à tua bondade, ao perdão que vem de ti. Muito obrigado por tua palavra nesta noite. Guarda cada um dos teus filhos que retornarão para os seus lares. Guarda os teus filhos que estão em casa, Senhor, com amor, com esmero, cultuando ao Senhor conosco nesta noite. E que todos, meu Senhor, abraçados e abarcados por esta paz, continuemos a te servir com alegria e com gratidão nos nossos corações. Esta é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até sexta-feira no culto de oração. Deus abençoe, queridos. Deus os guarde. Tenham uma noite de paz na presença do Senhor. Deus abençoe.